Olá a todos. No nosso Café com Educação de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que muda no papel docente com a expansão do EAD. Quais são as novas tendências, quais são as novas competências. Nosso propósito aqui realmente não é esgotar o assunto, mas a gente trazer o que tem de mais relevante nessa discussão sobre o papel docente com a adoção das novas tecnologias e, sobretudo, com a expansão do EAD. Então, só para a gente contextualizar, professora, antes da gente começar aí a discussão e falarmos um pouquinho sobre o papel docente, a gente sabe que qualificação, formação, capacitação, isso não cai de moda, né? Isso não deixou de existir para profissão nenhuma. E também não é a tecnologia que faz com que isso caia em desuso. Ao contrário, ela só acelera o processo de que nós devemos nos qualificar, enfim, buscar formação e capacitação um pouco mais rápido do que era no passado. E com isso a gente tem dois quadros aí, ou dois perfis de comportamento muito interessantes que estão acontecendo no nosso segmento. Primeiro é uma crença que limita, de que a expansão do EAD ela vai acabar com a figura docente. Né? Então essa é uma crença que está por aí, a gente escuta muito falar isso, provavelmente em algumas vezes até incentivada pelo comportamento de alguns dirigentes, né? E nesse processo de que com a educação você tem que fazer recursos rápidos de curto prazo. E a outra é uma crença que ela não limita, mas ao contrário, ela empodera, que seria a ressignificação e a ampliação desse papel docente, na medida que você se qualifica, que você se capacita para ser um docente melhor no ambiente de expansão de EAD. Então a gente quer propor 3 perguntas para essa discussão que, como eu disse, não se esgota aqui. A primeira pergunta, né, que papéis seriam esses? A segunda, onde é que já está acontecendo, em que posições e que funções já está acontecendo esse reposicionamento dos professores? Quais são as competências que eles estão trazendo já para o bojo desse seu portfólio de competências para que eles possam surfar, vamos chamar assim, essa onda de expansão da EAD? E a terceira e última quais são os próximos passos, né? Para quem está querendo ingressar nesse mundo EAD, quais são os próximos passos para esses professores que querem estar inseridos nesse contexto, nesse mundo EAD? Então, vamos começar a conversar um pouquinho, a professora Vanessa vai nos ajudar aí nessa discussão. Quais seriam esses papéis, professora? Qual o novo, o que muda no papel docente, mas quais seriam esses papéis? Bom, olá pessoal, sempre é um prazer estar aqui no Café com Educação, né, para poder falar um pouquinho dessas questões. E é engraçado essa questão, né, de sumir, desaparecer, deixar de existir, porque docente é docente, né, não deixa de existir qualificação, formação, ensinar, aprendizagem, né, nós precisamos retroalimentar as posições. Então a gente tem hoje um grupo de pessoas que já estão atuando, já estão formadas, mas tem um outro grupo de pessoas que precisam atuar, chegando no mercado, precisam se qualificar. Então essa necessidade de formação, de qualificação, ela é ímpar, não vai deixar de existir. E eu estou sempre dizendo, né, onde eu tenho oportunidade, de que o professor, né, o docente, o profissional que ainda entender a EAD, a educação com tecnologia, a expansão de EAD como uma ameaça e não como uma oportunidade, aí sim ele está correndo o risco de deixar de existir. Não pela modalidade, não pela mudanças hoje, né, do que se espera de uma aula, de uma prática, mas pela resistência de não acompanhar a evolução, de não acompanhar. Eu gosto sempre de usar o exemplo do mimeógrafo e hoje das grandes impressoras. Então você imagina o que foi largar o mimeógrafo, né? Lá naquela época, né, como imaginar um professor dar aula sem um quadro negro, um quadro de giz, né? Então, assim, são questões que lá atrás também foram sendo resistidas à mudança, mas que hoje, qual é o professor que quer rodar novamente, né, 100 folhas, 50 folhas? Né? Então, só uma provocação aqui, a gente está falando de
tecnologias diferentes, né? O mimeógrafo era uma tecnologia, hoje tem impressão 3D. Isso. Não é? Então, o que seria importante em relação à tecnologia? Seria importante tomar consciência disso? Eu acredito que assim, o primeiro passo, a primeira questão que a gente tem aqui, né, desses novos papéis, é o professor entender que não dá mais hoje para você ir para uma sala de aula ou para ir para um ambiente virtual de aprendizagem ou elaborar um conteúdo, produzir um material, sem pensar nas estratégias, sem pensar no como. Perfeito. Não basta mais o que ensinar. O que ensinar, eu posso até buscar ali os conteúdos, né? Hoje a internet está aí, a gente consegue ter acesso livres, gratuitos, a uma gama de materiais, mas isso só não basta mais. O professor hoje, a gente fala tanto, né, em metodologias de aprendizagem ativa, proporcionar isso, ensinar por competência, aprender, né, avaliar por competência, aprender por competência, currículo por competência, mas precisa ensinar, né, por competência. E para isso, a minha aula, né, a minha proposta didática das minhas atividades, elas precisam, né, trazer o meu aluno para o fazer. Então, o professor, ele precisa tomar consciência. E falta essa competência didática hoje, né? Eu acredito que, assim, muitos professores, eles são oriundos, e isso sem nenhuma crítica, viu, gente? É uma realidade. Na educação superior, principalmente, na educação de formação, de qualificação, você tem aqui um grande impasse, que é a técnica, né, e a docência. Muitos, às vezes, são oriundos do mercado e não oriundos da docência. Né? Então, com isso, falta, às vezes, um conhecimento mais profundo do que seria o como ensinar. O que ensinar, ele já é o expert naquele assunto. Entendi. Ele já tem aquele conhecimento. Mas como ensinar isso? Como ensinar para o mundo virtual, né? Isso, e se a gente já está falando que isso acontece no mundo não virtual. Isso. No mundo presencial, nós estamos falando de profissionais como, por exemplo, engenheiros. Tem muitos engenheiros que sabem que tem técnica para dar aula porque aprenderam didática. Sem dúvida. Mas o fato é que boa parte ainda que não tem esse conhecimento pode estar em sala de aula falando sobre conteúdo, mas não tendo uma estratégia de aprendizagem. É disso que a gente está falando. Isso, e um reposicionamento. Sim. Né? Não é que você não... então o professor não sabe. Não, é a mesma coisa, né, dos pais educarem os filhos. Hoje o pai não sabe educar. Não, mas ele tem que acompanhar a geração, a tendência, como lidar com essa criança hoje, com esse jovem. Idem, professor. A estratégia muda com o ambiente e aí, no caso, novos estímulos. E aí o professor, ele precisa se apropriar disso, né? O que hoje é ensinar, né? Quando a gente fala assim, vamos utilizar metodologias, né, que promovam atividades, aprendizagem ativas, o que seria isso, né? Como? Será que hoje basta somente eu separar o conteúdo mínimo necessário? Ou será que hoje, além do conteúdo mínimo necessário, quais são as estratégias que eu preciso ter para que o meu aluno aprenda? Então, não acredito que seja um aprender, mas um reposicionamento de como ensinar. Agora, uma pergunta aqui. A gente está falando de competências tecnológicas, de competências didáticas, mas nesse novo mundo da EAD, nesse novo mundo virtual, o professor não trabalha sozinho, né, professora Vanessa? Tá? Então, assim, a senhora não acha que a competência de trabalhar em grupos, em times de alta performance, não é algo que deveria ser buscado também? Porque não é mais a figura do professor numa sala de aula, com os alunos enfileirados e ele fazendo lá uma exposição. Existem outros profissionais que precisam fazer com que aquele conteúdo chegue de forma agradável, que ao mesmo tempo que gere aprendizado, né, através da curiosidade, do engajamento, entretenha também. Então não tem uma competência aí de trabalho de times? Sim, e principalmente o professor, ele viveu por muito tempo, né, sobre um molde, um modelo, onde ele era o único, né, e o grande conhecedor do conhecimento. Né? E aí, com isso, ele não pode ter, de repente, a complementação da competência do outro, porque aí quer dizer que, de repente, ele não é tão competente. E hoje em dia nós sabemos, né, que o maior caminho que se possa tomar para essas tendências educacionais é essa articulação, né, e eu aproveitar o que eu sou bom, no que você é bom, no que o profissional técnico é bom, e juntando essas competências você tem então
boas atividades, bons desafios, boas aulas, bons cursos. Então hoje a expansão de EAD, a modalidade EAD, ela traz um impulsionar riquíssimo, que eu sempre costumo dizer que não é só para EAD, né? Isso é para qualquer que seja a modalidade, então é educar com tecnologia, e o professor, nesse momento, ele precisa ressignificar isso, né? Como que eu ressignifico essa posição? Mas eu não conheço, eu não sei. E aí, então, é a hora do momento da troca, né? E aí, quando você pensa uma atividade, um projeto, poxa, mas dá trabalho, imagina, também para o aluno, desgastante, se todo mundo resolver colocar PBL, né? Imagina, ele tem 5 disciplinas no período, se cada professor pedir um projeto distinto, uma coisa distinta, você está gastando muita energia. Perfeito. Por que não unir, né, as áreas comuns? Por que não um projeto? Esse é o desafio, né, de sentar, ir para a prancheta, desenhar essa atividade e articular esse conhecimento. Olha, muito bom, né? E dentro desse contexto que a gente está falando de trabalho de times, que novas profissões ou novas funções a gente tem que juntar dentro desse job description do professor? Que novas competências ele precisa aprender para que ele faça bem o seu trabalho nesse mundo virtual? Eu vou dar aqui um exemplo que me ocorre aqui. Ele precisa entender o que o desenhista de aprendizagem faz, porque ele não é ou desenhista instrucional, porque no mundo virtual não é ele quem vai fazer isso, ele é o dono do conteúdo, mas ele precisa entender o que essa pessoa faz. O que mais ele precisa entender? Eu acredito, Lordello, que na verdade, assim, quando a gente está falando de novas tendências, né, de novos posicionamentos, se reposicionar, se ressignificar, além de ser um aliado, o professor, esse docente hoje, atual, ele pode se tornar um profissional desse. Então hoje, com a grande expansão da IAD, que está vindo com toda a força, e eu às vezes assim, eu estou tendo a oportunidade nessas andanças aí pela educação, de conversar com alguns dirigentes, de conversar com professores, com pró-reitores, com diretores. Eu sempre costumo brincar e falo assim com eles, olha a cena por outro ângulo. Sim. Né? Quem continuar olhando a cena da expansão de EAD como algo que vai exterminar, vira um pouco a câmera e olha o ângulo da oportunidade. Então a gente está falando aqui do docente estar se reposicionando, inclusive nessas profissões que estão em alta e estão surgindo, como o design instrucional, que o senhor colocou. Um professor pode ser um design instrucional? Claro. O professor, ele tem a estratégia, ele tem o conhecimento, então é claro que ele vai precisar, né, ele pode ser um designer instrucional, ele pode ser um roteirista, um elaborador de questões, ele pode ser, na verdade... Um curador de conteúdo. Um curador de conteúdos. Pode fazer vídeo, enfim. Vídeos, ele pode fazer revisão de textos, né, revisão de conteúdo, porque hoje em dia a questão do conteúdo, ela é tão presente, forte dentro desse mundo digital, Perfeito. Que você precisa não só uma revisão ortográfica ou das regras da BNT, você precisa de uma revisão dialógica, de linguagem. Então veja quantas oportunidades. Perfeito o que você está falando, né? e até uma revisão de comunicação mesmo. Sim. Porque dependendo do público para quem você vai ensinar, o aspecto da comunicação é muito importante, a forma de falar, né? O estilo, no caso da redação, o estilo literário, no caso da fala, né? do áudio, o estilo mesmo de comunicação. E o que acontece? E aí você vai percebendo que profissões que estavam, né, sem um posicionamento, hoje estão em alta. Então você vê os profissionais formados em letras, por exemplo, estão tendo aí oportunidade de fazer parte de um time, né, de produção de conteúdos, de elaboração, né, porque não existe, professor, uma estratégia, uma ação dessa educacional sem ter uma retaguarda educacional também, formada por professores, por todos esses especialistas que nós falamos aqui. Então, na verdade, né, esses papéis que estão surgindo com essa expansão, você, professor, pode ocupar, né, pode se qualificar e se tornar esse profissional. Então, aquele medo, né, da sala de aula deixar de existir, de eu não ter mais carga horária, isso vai depender do como você se posiciona
nesse momento. E aí eu falo muito isso com os dirigentes, porque às vezes, pessoal, nós precisamos hoje, eu falo que a EAD ela se meteu numa grande encrenca, né, e uma boa encrenca, que é ter se aliado à tecnologia. Né? Quando a EAD ela abraça a tecnologia, ela tem que acompanhar essa evolução. E essa mudança é muito rápida. Muito rápida. E hoje o nosso aluno, né, ele precisa, lembra, a gente é no detalhe que ele decide pelo curso X ou pelo curso Y, pela instituição X ou instituição Y. Então, o professor, ele precisa estar entendendo, e o dirigente, que às vezes um movimento para a EAD é para manter a sua instituição viva. É para acompanhar isso, porque se ele não vai fazer na sua instituição, ele vai fazer na instituição do vizinho. Se ele não, não, né, porque eu ainda, infelizmente, escuto, né, alguns posicionamentos, não, aqui a gente não acredita nisso. E é uma instituição que vai acabar deixando de existir. Você tocou num ponto importante, professora Vanessa. Aqui a gente não acredita nisso, a gente está refletindo uma crença de que aquilo realmente não funciona. E quando a gente fala isso, quando a gente coloca para fora que aqui a gente não acredita nisso, de fato não vai acontecer. De fato não vai acontecer. E acaba limitando, né? Sim. Você acaba perdendo o time, você acaba perdendo a oportunidade de manter vivo. E quando tenta correr atrás, tenta correr atrás para a sobrevivência. Sim. E não para um reposicionamento onde você possa estar competitivamente bem dentro desse mercado. Eu já tive a oportunidade, né, de ter experiência em instituição que estava com o curso presencial sendo extinto, e com o lançamento do EAD, quando você pensou que voltou presencial, porque você começa a tornar vivo. E assim, o perfil de aluno vai sempre existir, né? O aluno que tem perfil para fazer EAD e o aluno perfil que não tem. Então a gente sempre vai ter esses dois posicionamentos, por isso que a gente fala tanto, insiste tanto, né, no ensino híbrido, que é assunto para um outro café. Com certeza, ou talvez para alguns cafés. A terceira pergunta, né, eu queria fazer agora. Vamos falar um pouquinho de como é que a gente faz isso, né? Eu estou interessado, eu sou um professor, eu estou interessado em me capacitar, em ter competências para esse mundo virtual. Quais são os passos que nós, professores, devemos dar para estarmos inseridos nesse mundo EAD e aproveitar essa expansão? Então, assim, eu acredito que o primeiro passo... Coisas simples, né? Assim, a gente não vai esgotar o assunto, vamos falar de coisas simples. Eu acredito assim, que o primeiro passo é você tomar conhecimento do que é isso, né? Então, a gente falou no início de formação e qualificação, nós, professores, precisamos qualificar sempre, né? Sim. Nós, assim, quem quer se manter vivo na sua profissão, quem quer se manter atualizado, ele está sempre em busca do conhecimento. Então, o primeiro passo, vamos conhecer, né? Então, a gente tem muitos cursos na própria internet, você tem muito material sendo trabalhado, então é você buscar esse conhecimento, é tentar entender, buscar uma formação, buscar uma qualificação. E o que eu acho também, só agregando essa informação aí, que ele passa a ter uma visão multidisciplinar quando ele conhece as outras competências. Então, é importante a gente falar isso, que ele não aprende só a trabalhar como professor com todas as competências e como profissional dessas competências isoladamente, mas, sobretudo, ele aprende a trabalhar com outros profissionais iguais, que eu acho que é aqui que está o grande lance da educação à distância, porque ele é um projeto, né? Ela não é simplesmente... É um trabalho conjunto, colaborativo, e até mesmo, professor, para ser um conteudista, né? Para ser alguém que escreva um material, que elabore um material junto com essa equipe multidisciplinar, ele precisa também ter conhecimento para que, na verdade, ele faça esse material, né? Porque escrever é uma arte, né? Não é só saber o conteúdo, é preciso também você entender como elaborar, como construir. Perfeito, perfeito. E assim, eu acho que tem uma outra questão aqui que talvez valha a pena a gente colocar, né? Que como uma dica, usar grupos, né, de referência. Isso, esse deveria até ter sido o primeiro. Deveria ser o primeiro. Mas fazer parte de grupos, hoje em dia a gente tem um recurso, né, que são esses softwares de mensagens, né, que permitem, na verdade, você estar próximo. WhatsApp. Tipo WhatsApp. Você pode ter aí, né, quem hoje não tem lá
Quem hoje não monta um grupo, né? Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, eu faço parte de tanto grupo, eu vou começar a selecionar. E é isso mesmo, né? Você começar a selecionar os grupos. Mas como o grupo é importante e como a informação às vezes chega rápido. Quantos eu faço, não preciso dizer que faço parte de alguns grupos, e quantas vezes eu recebo, né, uma notícia, eu recebo um link para um curso, eu recebo, né, alguma coisa, uma portaria às vezes que sai, né, a gente tem os nossos ambientes, né, institucionais, mas às vezes no grupo chega mais rápido essa informação. Então, assim, buscar fazer parte de grupos de EAD, de grupos de redes sociais, né, fazer parte, né, de grupos que falam sobre isso, de vagas, de EAD, de educação superior, do ensino médio com tecnologia. Existem vários grupos hoje que foram montados para, na verdade, ajudar os professores, né? Ajudar toda essa comunidade acadêmica a fazer parte disso. E com isso você mede a temperatura do que está acontecendo no mercado, né? Começa a perceber aonde estão as oportunidades, para onde está caminhando essa educação, para onde está caminhando esse mercado. Então, o professor, ele precisa fazer parte disso, ele precisa estar inserido. Então, se você é um professor que quer entrar para esse mundo, não pode estar de fora do Olha, grupos. essa é uma dica boa, pessoal, e assim, vamos aproveitar aqui, né, para fazer também uma propaganda. A Educativa tem o seu grupo de AD, e a gente chama esse grupo de Talk EAD. A gente vai deixar o link aqui para você, logo aqui abaixo, você vai ver o link, e se quiser fazer parte do grupo, basta clicar no link, que a gente vai ter o prazer de estar discutindo com você e compartilhando com você tudo aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, e com outros profissionais de EAD também. Eu queria só fazer assim, para a gente encerrar a nossa conversa, acho que de tudo isso que você falou, né, do cara estar em grupos, né, o professor estar em grupos, ele buscar a qualificação. Agora, experimentar eu acho que é fundamental. O que a gente pode falar um pouco sobre essa experiência real no mundo EAD? Eu acredito assim, né, olha, nós falamos de você entender um pouco esse EAD, buscar, né, conhecimento, buscar ali mais informações, se apropriar, né, porque quando a gente não conhece bem a causa, a gente desiste dela, né? Então você precisa conhecer, buscar. Nós falamos aqui, né, da questão da formação, da qualificação, de buscar novas competências, de fazer parte da rede, né, do compartilhamento. Mas nada melhor do que experimentar. A gente fala isso muito do nosso aluno, né? Vamos levar a experiência, o aluno vai ter que vivenciar, o aluno tem que experimentar. Então, experimente. Experimentar o quê? O que ele deve experimentar? Experimentar um curso online, experimentar... Você conhece a plataforma da sua instituição? Mesmo que você não seja um professor de EAD? Sim. Né? O portal, você já esgotou o portal? Toda instituição tem o seu portal, tem o ambiente do professor, o ambiente do aluno. Você conhece? Você já viu, já experimentou, já vivenciou? Né? E eu posso já avisar, vai vivenciar de tudo. Vão ter bons cursos não tão bons assim, né? Essa é a democracia da internet, né? Então você tem ali de tudo, mas até mesmo para fazer essa crítica, mas não a crítica já não, eu vou experimentar porque eu sei que é ruim, não, né? Vamos deixar todos os nossos preconceitos, né? Vamos deixar para trás tudo aquilo que um dia alguém te contou e alguém falou, e se permita experimentar. Até a sua própria opinião, né? Isso. Porque às vezes a gente entra com viés, né? Com certeza, né? Por si, sem ninguém. Até porque você pode sentir aí, né, a necessidade ou se sentir impulsionado, por que não transformar o seu conteúdo em cursos online? Por que não você se tornar um empreendedor digital? Isso, perfeito. Um conteudista, um empreendedor digital. Aí nascem as possibilidades. Não é? Eu acho que essa dica é muito importante. Porque quando você está com preconceito, né, você entra numa experimentação dessa, o seu mundo é o das probabilidades. Mas quando você está sem preconceito, você está, eu vou lá, vou ver o que é, vou ver o que eu gosto, o que eu não gosto. Você entra num mundo de possibilidades, a cabeça expande. Com certeza. Não é? E nesse caso que nós estamos falando, você pode até vir a se tornar um empreendedor digital, construindo seus próprios conteúdos, seus próprios cursos e oferecendo, né, via web, que é um grande mercado hoje aí que desponta como um dos maiores em termos de pujança no Brasil. Perfeito, professor. Olha, gente, nós aqui encerramos o nosso café, né, e com esse assunto que realmente é muito bom, o novo papel docente. Como nós dissemos, a gente não quer esgotar o assunto, foi um café. Agora, a gente gostaria muito de ouvir você.
Gostaríamos de saber quais são aqueles conteúdos que você gostaria que a gente discutisse aqui ou trouxesse especialistas para falar, para participar desse café com a gente, se você mesmo não quiser participar. Então, assim, vota aí, diz qual o conteúdo, coloca nos comentários quais são os conteúdos que você gostaria de ouvir no café, para a gente carinhosamente preparar para você, ou quem sabe convidar você a tomar esse café conosco, certo, professora Vanessa? Sem dúvida, vai ser um prazer. Então a gente se vê aqui no próximo café.